Todo mundo está na página 35, certo? De geografia, não é ciências, não. Então, tá. Aqui, então, para começar, tem essas 3 partes, onde vocês têm que preencher ali os espaços que estão faltando, né? No primeiro, está escrito ali, associado à formação de grandes cordilheiras nos limites entre placas convergentes. Trata-se, literalmente, de dobramentos nas camadas da litosfera que geram as elevações da superfície. O agente interno da Terra que faz isso é o tectonismo, tá? Vocês vão escrever aqui no primeiro, tectonismo, ok? Página que é, professora? Página 35 da apostila de geografia. Aqui. Escreveram tectonismo? Não. Onde que é? Página 35 da apostila de geografia, tá? Você vai escrever aqui no primeiro, tectonismo. O segundo está escrito, quando ocorrem em áreas habitadas, podem gerar muita destruição. No mar, podem provocar tsunamis. Dá-se em virtude da liberação de grande quantidade de energia acumulada nas rochas. O que acontece entre as placas tectônicas, né? O que acontece ali que faz um local tremer ou causar um tsunami? Como é que é o nome? Terremotos. Terremotos. Então, vocês vão colocar aqui no meio. Placas tectônicas. É o choque ou movimentação delas que causam o terremoto. E o terremoto vai causar destruição aí. Quando acontece no mar, pode acontecer um tsunami. Então, o do meio é terremotos, tá? Agora, o terceiro quadro aqui, ó. Está associado ao processo de liberação do magma do manto terrestre para a superfície. Apesar de seu potencial destrutivo, há comunidades que habitam áreas onde ocorrem tais fenômenos, pelo fato de os solos serem férteis. Então, qual que é o nome desse agente interno que libera o magma pela superfície? Vulcanismo. Isso, pode escrever então no terceiro, vulcanismo, tá? Vulcanismo. Pronto? Agora aqui embaixo tem um esquema onde a gente tem que preencher as palavras correspondentes. Bom, a gente viu então sobre os agentes internos, que são o tectonismo, terremotos, vulcanismo, que são todas aquelas coisas que acontecem dentro da Terra que vai dar consequências aqui fora, né? Os agentes externos são coisas que acontecem fora da Terra que alteram aqui mesmo fora, tá? Existem 2 tipos de agentes internos, né? Coisas que podem acontecer aqui na superfície da Terra, que é o intemperismo e a erosão, tá? Aí a gente tem que colocar 3 tipos de intemperismo, tá bom? Vamos começar então ali. O primeiro, vocês vão colocar físico, tá? Intemperismo físico. O que mais? O segundo, vocês vão colocar seres vivos. Seres vivos. Tudo isso que eu tô falando são coisas que acontecem aqui fora da Terra, não acontecem dentro, tá? O terceiro é químico. Agora a gente vai ver os tipos de erosão que pode acontecer. O primeiro tipo de erosão é o pluvial, tá? O tipo de erosão pluvial
é aquilo que acontece, um desmoronamento, alguma coisa causada pela chuva. Sempre que vocês virem a palavra pluvial, tem a ver com chuva, tá? Segundo tipo de erosão, fluvial. Fluvial, com F. Tem a ver com rios, tá? Fluvial. Que mais? O terceiro tipo de erosão, eólica. Vou pôr no chat aqui se alguém não souber escrever. Eólica. Isso quer dizer que pode acontecer alguma alteração na estrutura das rochas, do solo, por conta do vento, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar em usinas eólicas. São aquelas usinas que geram energia a partir do vento, né? O vento fica movimentando umas estruturas, umas hélices que parecem uns ventiladores gigantes, e isso vai gerando energia para distribuir para as cidades. Então, terceiro tipo de erosão, eólica. O quarto tipo é marinha, tá? Tem a ver com o mar. O mar pode alterar as rochas, o solo, tá? Professor, qual que é o Marinha. segundo tipo de erosão? O segundo. Fluvial, com F. E o primeiro? Fluvial. Hã? O primeiro é pluvial? O primeiro é pluvial, o segundo é fluvial, o terceiro é eólica, o quarto é marinha e por último é glacial, tá? Glacial tem a ver com as geleiras, tá? Aquelas Professora? glacial com C. Vou mandar aqui no chat. Não, mas depois é com L? Ah, é com L. Então a ordem ficou na erosão: pluvial, fluvial, eólica, marinha e glacial. Todo mundo pegou? Então tá bom. Vamos continuar então na página 36. Número 1. Responda as questões a seguir sobre a temática do capítulo, que é sobre todas essas agentes internos e agentes externos, tá? Letra A. Qual a diferença fundamental entre a atuação dos agentes internos e dos agentes externos do relevo sobre a superfície terrestre? Então, qual que é a diferença entre os agentes internos e externos? Vocês vão colocar que pode escrever, enquanto os agentes internos Nossa, escrevi tudo errado. Calma, professora, eu escrevi tudo errado. Conserta aí. Enquanto os agentes internos formam novas áreas. Ô, Bruno, essa tá na página 36? Sim. Qual letra? A gente está na letra A da número 1. Enquanto os agentes internos formam novas áreas e renovam a crosta, vírgula. Nossa. Os agentes externos desgastam a litosfera
Os agentes externos desgastam a litosfera. Os agentes externos desgastam a litosfera, rebaixando as altitudes e transportando o material. Ele, professor, não tem mais linha, não. Deixa eu ver. Transportando o material para partes mais baixas. Pronto. Pronto? Todo mundo pegou? Não, calma aí. Posso ir para letra B? Então tá. Ó, explique o que é intemperismo. A pergunta. É o processo de degradação. Não, é o processo de desagregação. Vou colocar aqui no chat. É o processo de desagregação dos minerais que formam as rochas. Ou seja, esses minerais vão saindo e formando o solo, tá? Então, é o processo de desagregação dos minerais que formam as rochas. Posso ir para C? Sim. Então, tá bom. Qual a diferença entre intemperismo químico e físico? Vocês vão colocar assim. O químico é causado pela água que dissolve os minerais das rochas. Ponto, continua. O físico ocorre
vírgula, por exemplo, o físico ocorre, por exemplo, pela ação do impacto ocorre pela ação do impacto com outras rochas. Com outras rochas ou pela mudança de temperatura. Ponto. Pela ação do impacto com outras rochas ou pela mudança da temperatura. Ou pela? Mudança de temperatura. Letra D. Qual tipo de intemperismo pode ser causado por agentes vivos, como os animais e a vegetação? Vocês vão colocar tanto o físico quanto o químico. Tanto o físico quanto o químico. Letra E agora. O que é erosão? Vocês vão colocar. É o processo de desgaste. Hã? Fala D de novo, por favor. Rapidão. Eu É escrevo rápido. tanto o físico quanto o químico. Só? Só. Aí a E é o processo de desgaste causado. Letra E. É o processo de desgaste causado na parte externa é o processo de desgaste causado na parte externa da litosfera por agentes como chuva, vírgula, ventos, causado por agentes como chuva, vírgula, ventos, vírgula, marés e etc. Pronto? Posso ir para a letra F? Então, tá bom. Letra F. Por que a erosão pode ser um grande problema para a agricultura? Nessa, vocês vão colocar que a erosão é responsável
A erosão é responsável pela perda de solo, causada pelas chuvas até aí tá bom, causada pelas chuvas, ponto. Posso ir para a próxima? Então, tá bom. Número 2. Sobre os agentes internos, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Reescreva as frases com erros de modo que fiquem corretas. A. A temperatura do interior da Terra é mais elevada do que a temperatura superficial, elevando-se à medida que a profundidade aumenta. Vocês acham que é verdadeira ou falsa? A temperatura de dentro da Terra é maior do que aqui? Sim, então essa está correta. Verdadeira, tá? Vamos ver a letra B. V. Não, aí embaixo? Não, na letra A não precisa escrever nada. Ah, tá. Porque ela tá certa, então não precisa consertar, tá? Agora a letra B. O movimento que o magma realiza no manto terrestre é chamado de vulcanismo. É só o movimento do manto, não é que ele sai. Se ele tivesse falado aqui, o movimento que o magma faz para sair da crosta terrestre, aí sim estaria certo, tá? Mas essa é falsa. Então, vocês só vão escrever, vocês vão riscar a palavra vulcanismo e escreve embaixo convecção. Coloquei no chat como é que escreve, tá? Na verdade, o nome não é vulcanismo, é movimento de convecção, tá? Ou corrente de convecção. Ok? Então tá. Terminamos a página 36 e com isso a gente termina a unidade 4, tá? Como a gente precisa terminar essa apostila nessa semana, a gente vai direto para as atividades do próximo unidade, tá? Que fala sobre os solos. Mas antes eu só queria falar uma coisa para vocês, tá? Sobre os tipos de solos que existem, rapidamente, tá? Na Terra, gente, existem diversos tipos de solo diferentes. Não existe só um tipo de terra, aquela sujeira, aquela terra que tem por aí. Não é só um tipo que existe, tá? São vários tipos. Então, o solo ele é muito importante, certo? Para muitas coisas que a gente faz aqui na Terra. Tá? Ele é um material que é composto por várias partículazinhas, né? De minerais que vão aí, que é o resultado do desgaste das rochas. Então, as rochas vão se desgastando, meio que vamos supor que estejam esfarelando. E aí dá origem ao solo, tá? Sim. E aí, então essas rochas elas vão se decompondo, e aí dá origem ao solo, tá? No solo, a gente sabe que cresce plantas, né? Vários tipos de bactérias, insetos e outros animais vivem dentro do solo. Não sei se vocês já viram. Tem muitos animais que cavam, né? Vivem dentro do solo, muitas bactérias. Inclusive, sabe aquele cheiro de chuva que a gente sente quando começa a chover? Na verdade, aquilo ali é o cheiro, na verdade, das bactérias que estão no solo,
que quando recebe a umidade, acaba exalando, ela libera como se fosse uma substância e exala esse cheiro, que a gente chama de cheiro de chuva, tá? Na verdade, não é o cheiro da chuva em si, ok? É o cheiro que as bactérias liberam em contato com essa água da chuva. Essas bactérias estão no solo, tá? Então, o solo serve de moradia para alguns animais, serve para agricultura e serve para as bactérias. Oi? Professor, e o cheiro nem é tão ruim, né? Nem é ruim. Não é ruim. É só um cheiro que é liberado ali por conta dessa reação que acontece com a água da chuva, tá? Então, o ser humano ele depende muito do solo. Imagina se não tivesse solo, não ia existir alimento para gente. Da onde que ia sair o arroz, o feijão, a batata frita? Da onde que ia sair se não existisse solo para plantar, né? Então, ele é essencial para nossa sobrevivência, né? Então, principalmente para a agricultura, certo? E também para outras práticas, tá? Por exemplo, para fazer móveis, precisa de madeira, eles utilizam aquela madeira que é de reflorestamento, né? Para essa madeira, para essa planta crescer e ter a madeira, precisa do solo para poder fixar essa planta, né? Então, assim, existem diversas funções o solo para a sociedade, né? Para nossa sobrevivência. Tanto até para transportar a gente de um local para o outro, né? Se não tivesse o solo, como é que a gente ia andar por aí? Como é que a gente ia andar de carro, a pé, certo? E aí, gente, existem algumas camadas de solo embaixo dos nossos pés, tá? Vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui da apostila para vocês verem. Mas embaixo de onde a gente está pisando, existe a crosta terrestre, existe a litosfera. E com isso, tem várias camadas de terras que são, assim, um pouco diferentes umas das outras, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só abrir. Vamos ver se vai carregar. Tá devagar o negócio hoje aqui, peraí. Ó, gente, aqui, vocês estão vendo a imagem como se tivesse cortado um pedaço do solo, né? Então, assim, ali em cima, onde estão as plantas, é uma camada bem fininha. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Onde está localizada a grama, tá? Vocês podem observar que ela é uma camada fina, onde está escrito horizonte O, tá? Se chama horizonte O, a primeira camada, porque ali é a primeira camada onde está localizada matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É aquilo que um dia já teve vida e morreu e ficou ali. Por exemplo, folha de árvore, galhos, frutos, animais que morreram ali. Então, tudo aquilo que morre vira matéria orgânica. Essa matéria orgânica é boa para poder nutrir o solo e ele ficar fértil para o crescimento das plantas, tá? Então, a primeira camada fina, se chama horizonte O e é rica em matéria orgânica, ok? A segunda camada se chama horizonte A, tá? Observem que a primeira não é a A, tá? A primeira é o horizonte O. Aí que vem o horizonte A. Essa segunda camada, ela já é maior, tá? Ela está englobando ali a raiz daquelas árvores. É a camada mais superficial ali abaixo da matéria orgânica. Ela tem bastante matéria orgânica, né? Que vem lá das plantas e animais que morrem, que viveram ali. E essa camada escurinha aqui nas raízes das plantas, tá? Abaixo da camada do horizonte B, ou do horizonte A, vem o horizonte
B, certo? Que é a camada rica em sais minerais. Ela já não é rica em matéria orgânica, não pode confundir. A rica em matéria orgânica é a horizonte O e o horizonte A. O horizonte B tem minerais, tá? E sais minerais, que vão se acumulando aí, tá? Então, ó, eles se acumulam ali após serem levados da camada A para a camada B, tá? Então, ali tem pouca matéria orgânica, mas tem muitos sais minerais, que é essa camada mais clara aqui do meio. Agora, o horizonte C, que é essa quarta camada ali, é composto principalmente de fragmentos da rocha matriz, tá? E um material intemperizado. Já vou explicar o que é isso. Então, praticamente não tem matéria orgânica, não tem como aqueles restos de plantas e animais que morreram chegar ali porque é muito fundo, tá? As raízes de árvores dificilmente alcançam esse horizonte C, tá? Porque ela é muito profunda. Abaixo do horizonte C tem a rocha matriz. É como se fosse uma camada só de rocha, tá? Tem uma camada só de rocha, que ela é uma camada principal ali, e essas rochas elas vão se degradando, e aí ela fica ali, uma parte dessa rocha matriz fica ali no horizonte C, tá? Então, esse horizonte C é principalmente formado, então, por esses fragmentos, partes dessa rocha matriz e de material intemperizado, outros tipos de rochas também, tá? Então, abaixo dos nossos pés tem todas essas camadas de solo. Horizonte O, horizonte A, B, C e a rocha matriz, tá? São essas 5 camadas que tem ali embaixo. Então, aqui está mostrando em uma rocha mesmo, né, de verdade, a diferença de cores a gente pode observar, tá? Então, tem vários fatores que atuam aí para maior ou menor fertilidade do solo. O que é a fertilidade do solo? É o quanto ele consegue fazer com que uma planta cresça saudável e forte e bastante. Se ela for pouco fertilizada, ela não vai ter essa sustentação boa para as plantas, tá? Então, um desses fatores que aumenta ou não a fertilidade é a profundidade desse solo, tá? Visto que, assim, na porção inferior, fica limitado pela rocha matriz. Então, lá embaixo, profundamente do solo, ele tem uma hora que acaba ali, porque tem a rocha matriz. Tem uma camada dura de rochas, tá? Essa camada de rocha impermeável e fica localizada abaixo dessa terra, tá? Então, se você vai cavando, vai ter terra, e vai chegar uma hora que só vai ter rocha, que é a parte da rocha matriz, tá? Então, essa é a camada de rocha impermeável, localizada abaixo do solo, e que nos casos do solo autóctone, eu vou explicar o que é um solo autóctone, que é o que dá origem, tá? Aqui nessa segunda imagem, no Rio Amarelo, que fica na China, que na verdade ele não é amarelo, mas ele chama Rio Amarelo, a gente tem uma explicação básica do que é um solo autóctone e um solo alóctone, tá? Então aqui, ó, o solo pode ser chamado de autóctone ou residual quando ele se localiza no mesmo local, mesmo lugar que ele foi gerado. Então, ele foi gerado num local e fica sempre ali. Então, esse solo se chama autóctone, tá? Quando é formado em um lugar e após o transporte, sua deposição se dá em outro lugar, trata-se de um outro tipo, que é o solo alóctone. Lembra do alóc, tá? O solo alóctone é o solo que ele não fica sempre no local onde ele foi gerado. Ele foi gerado num local e foi transportado para outro. Esse é o solo alóctone, tá? Os transportados por ventos compõem planícies, que são aquelas regiões retas, né? Férteis, e apresentam muitas vezes grande profundidade, tá? E sendo aí denominados loess, de alta importância para a agricultura. Então, os solos que